as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Versículo 18 diz assim, melhor dizendo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pai querido, Pai santo, já falamos contigo através da oração, ó Pai, nesta noite. Já te louvamos através dos louvores, ó Pai. Já ofertamos a tua casa também, ó Pai, louvando também o teu nome. Já ouvimos os testemunhos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Mas nós queremos ainda, Pai, pedir, ó Pai, a ti, que nesta noite, pelo poder e autoridade do teu nome, o Senhor possa, ó Pai, visitar a tua igreja, através, ó Pai, da tua palavra. Nos usa, ó Pai, nesta noite como instrumento em tuas mãos, como um canal entre o teu santo trono que está no céu e essa congregação nesta noite. Tira todo impedimento, todo embaraço, todo, quer dizer, Pai, aquele que impede, ó Pai, o teu Santo Espírito trabalhar no meio da tua igreja. Enquanto estiver ministrando a tua palavra, que o teu Santo Espírito encontre liberdade para curar os enfermos, para fortalecer os fracos, para levantar os caídos, para salvar os perdidos, para restaurar os lesados e para salvar, quer dizer, Pai, e nos fortalecer da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meus irmãos, prometo ser breve nesta noite, não vou me estender muito na palavra, mas eu peço a sua atenção. Quero louvar a Deus também pela vida dos visitantes que nos dão alegria da sua presença nesta noite. Talvez você estranhou, o pastor Sandro ficou a maior parte do tempo sentado. Sofreu um acidente há 1 ano e 4 meses atrás, um acidente muito grave, e Jesus tem restaurado a cada dia a saúde do pastor Sandro, né? A batalha é uma batalha muito longa, mas eu sei que eu vou vencer no nome de Jesus, né? Para quem estava condenado a uma cadeira de roda por 2 ou 3 médicos, e hoje eles com os próprios olhos estão podendo contemplar eu andar de muleta. E logo, creio eu, pelo poder da oração, pelo poder que há no nome de Jesus, que logo estarei largando elas também. E a igreja de Cotia vai contemplar com seus olhos, assim como a minha família, assim como a sociedade, assim como cada um que me conhece, vai poder contemplar com seus olhos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Você que sempre orou por mim, continua orando, não desista do pastor Sandro. As batalhas são grandes, mas graças a Deus eu não tenho duvidado do milagre de Deus sobre a minha vida e também sobre a vida da igreja. E mais nessa noite ouvindo o testemunho, né, da diaconisa irmã Zeni, a qual recebeu o milagre da parte de Deus. Isso fortalece a nossa fé, né? Saber que Deus não parou de fazer milagre, Ele não mudou. Quem mudou fomos nós, a igreja. O texto, irmãos, os versículos a qual eu li, o apóstolo Paulo aqui, usado pelo Senhor, está falando sobre o corpo de Cristo, né? Os membros de Cristo. Na verdade, o corpo de Cristo é a igreja, e nós, como servos e servas de Deus, membros da igreja, somos os membros deste grande corpo, onde o próprio Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros. Temos algumas passagens que falam sobre isso, mas nesta noite, essa aqui especificamente está falando sobre o pecado, está falando sobre a prostituição, está falando sobre o corpo santo, mas também está falando sobre um corpo corrompido, né? É interessante que Jesus, irmãos, Ele é muito ciumento a favor da nossa vida. Primeiro, Ele não aceita repartir nós. Ou somos santos ou não somos, ou somos quentes ou somos frios, porque os mornos, Ele mesmo diz na palavra dele que vomitará. Não tem como nós, servos e servas de Deus,
estarmos aqui glorificando, exaltando o nome de Deus, cantando os louvores, participando da ceia, e logo ali fora, o amanhã, o decorrer da semana, numa festa de amigo secreto, final de ano, empresa, beber, se envolver com vícios ou com prostituição. Interessante que o adversário das nossas almas, ele aceita isso. Você acha que Satanás está preocupado em você participar da ceia aqui e amanhã você se envolver com uma prostituição, com adultério ou com uma fornicação? Não, irmãos. Para ele isso, irmãos, é satisfatório. Mas para Jesus não. Jesus não nos aceita de qualquer maneira, de qualquer forma. Até mesmo porque no próprio texto que nós lemos, nos diz que nós fomos comprados por um bom preço. Quer dizer que não fomos comprados simplesmente por uma barganha. Não, irmãos, houve o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para comprar a minha vida, para comprar a sua vida. Mesmo você que já nasceu no berço, você também foi comprado por Jesus Cristo. Você também foi comprado e pagado um bom preço, um alto preço, para a salvação das nossas almas. No versículo 16 diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Tem pessoas que falam, mas isso é lícito, mas é-nos lícito pelo conhecimento que temos e sabermos o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo. Mas não para nós, não nos convém. E nos dias atuais, hoje, nós temos aberto mão de grandes princípios, mesmo sabendo que muitas das coisas talvez não seja corretamente correta em nossas vidas. Às vezes vamos deixando que o nada a ver, o isso é uma coisa mais do passado, isso é uma coisa mais do tempo antigo. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela não mudou nem uma vírgula, nem um texto e nem um ponto. O que Jesus nos diz na palavra dele permanece da mesma maneira. Nós vemos algumas Bíblias sendo atualizadas, mas o texto é o mesmo a qual o Senhor Jesus nos deixou. Não existe outra forma, outro contexto para nós acrescentarmos em nossas vidas aquilo que não está dentro da palavra de Deus. Então todas as coisas estão lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Por mais que algumas pessoas acham que talvez isso não tem nada a ver, ou isso pode, ou algumas igrejas permitem tais coisas acontecer, mas nós precisamos estarmos sempre atentos à palavra do Senhor, porque é ela que nos conduz, como já foi falado nesta noite, o dia da Bíblia, o dia da palavra. Ela é nosso caminho, ela é nosso guia, que nos levará para o céu. Uma vez que deixamos de obedecê-la, uma vez que deixamos de estarmos atentos às promessas do Senhor, nós corremos um grande risco de errarmos o caminho que nos leva ao céu. Jesus, ele já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. Ninguém vai se ter por enganado. A única coisa que nós podemos pedir ao Senhor é para que Ele nos dê força, sabedoria, entendimento e nos ajudar a vencer o pecado. Mas a decisão é minha e sua. Nós precisamos tomarmos a decisão. O que me convém ou o que a Bíblia diz. Outra coisa, precisamos, não é a Bíblia nos adaptarmos aos nossos pensamentos, mas nós precisamos nos adaptarmos àquilo que a Bíblia nos ensina a nós andarmos na presença do Senhor. Aqui a Bíblia vai nos dizer também sobre o pecado. Aqui fala muito sobre a prostituição, mas em nossas vidas não é só a prostituição que nos separa de Deus. Quando nós deixamos o nosso corpo se corromper, não é somente com a prostituição. A Bíblia diz que o pecado dentro do corpo é diferente do que o pecado que cometemos fora do corpo. Mas muitas das vezes nos deixamos contaminarmos algo que o próprio Jesus Cristo deixou para mim e para você e nos fez, na verdade. Antigamente se falava que o templo do Senhor tinha sido corrompido, ali no Antigo Testamento, por algumas coisas que foram acontecendo. Mas hoje não é mais o templo feito por mão de homem que Jesus
Jesus nos disse aqui nesse texto que é para nós cuidarmos. No versículo que 19 diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é somente, não é as quatro paredes ou esta igreja que Jesus está falando. Está falando do nosso corpo físico, que nós somos o templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo habite nesse templo, esse templo precisa estar sendo cuidado, consagrado ao Senhor. Mas quando nós deixamos esse templo se corromper, de que forma e que maneira? Muitas vezes através dos nossos olhos, muitas vezes através dos desejos carnais, mesmo que não se comete talvez a prostituição em si ali atualizada, mas muitas vezes deixamos entrarmos através dos olhares, através dos olhos e através também daquilo que o inimigo oferece. Quantas pessoas não se escandaliza nesta noite com o que eu vou falar, que já se deixou o seu templo do Espírito Santo estar completamente corrompido através de uma porta que se abriu através dos olhos. Hoje nós vemos que cada um de nós tem um computador portátil por onde nós andar. Quantos que tem se tornado, corrompeu o templo do Espírito Santo através de um filme pornográfico, ou através de um vício, que tem pessoas que já não conseguem mais largar esse tal vício, porque aquilo que era o templo do Espírito Santo já se corrompeu através disso, através de uma porta que se abriu e depois não consegue mais fechar. E nós achamos que é uma coisa normal, pedimos perdão a Deus e logo estamos aqui na igreja louvando, glorificando, participando dos departamentos, cantando os louvores a Deus, até mesmo participando da ceia, mas o templo do Espírito Santo está corrompido por conta do pecado. E achamos, porque o texto nos diz que somente o ato da prostituição que corrompe o nosso corpo. Não, aquilo que nós deixamos entrarmos no nosso coração, na nossa alma, é aquilo que vai nos dizer de que lado estamos, ou de que forma estamos. E preocupamos com muitas coisas nesta vida, e às vezes deixamos a desejar de cuidar daquilo que só Jesus pôde fazer daquele nosso corpo físico, matéria, carne, se tornar o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Coisa boa, irmãos, é você às vezes estar dirigindo o seu carro, você está ouvindo um hino, meditando uma palavra, e você ser impactado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de você. Coisa boa, irmão, você ouvir o testemunho, ou pela televisão, ou na igreja, ou dentro da sua casa, talvez louvando um hino, e você ser impactado pelo Espírito Santo, porque você já tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, e você tem cuidado deste corpo, não tem se deixado ele se corromper. Coisa ruim, irmãos, é nós sabermos que o Espírito Santo de Deus já não pode mais habitar dentro deste templo a qual Jesus fez através do sacrifício que Ele fez na cruz. Quando nos deixamos nosso coração se contaminar, muitas vezes por ira, muitas vezes porque alguém levantou uma calúnia, ou por alguém fez algo para nós, e nós deixamos com que o inimigo encontre uma vazão ou uma brecha para entrar, para habitar, aonde muitas vezes nós, nem as nossas orações a gente consegue sentir que ela está subindo diante do Senhor. Mas muitos, às vezes, irmãos, ao dobrar o joelho, antes de abrir a sua boca, ele já está sentindo a presença do Senhor, porque o Espírito de Deus já está habitando nesse templo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que presente nós recebemos de Deus. A presença do Espírito Santo foi uma escolha nossa, mas fomos quem nos convenceu do pecado quando aceitamos a Jesus? Foi o Espírito Santo. E Ele veio e habitou entre nós, habitou sobre o nosso corpo físico, para que não ficasse somente como era antigamente o templo do Senhor, para que não ficasse somente hoje dentro dessas quatro paredes, mas por onde nós andarmos, o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, Ele está habitando sobre a nossa vida, ou seja, nas nossas férias, ou seja, num passeio familiar, ou seja, num trabalho, aonde nós estamos, o Espírito Santo de Deus, Ele também está conosco, porque Ele habita dentro desse templo.
Mas uma vez que esse templo não tem mais lugar para o Espírito Santo, como que ele pode habitar? Jesus nos diz ali em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós pregamos muito isso para os ímpios lá fora, mas esta palavra é para a igreja do Senhor. Quantos de nós que talvez o Espírito Jesus está batendo a porta, muitas vezes até ouvimos a sua voz, mas não temos coragem de abrir a porta. Como a missionária irmã Fátima sempre falou, que a renúncia, ela dói. Nunca me esqueço, eu era bem novo convertido, que ela tinha me ganho para Jesus, e eu precisava largar de muitas coisas, e ela falava: Sandro, a renúncia dói. Sabe por que a renúncia dói? Porque precisamos largarmos das coisas do passado, do mundo. Nós vivemos este mundo, mas lembre-se, nós não pertencemos a este mundo, estamos como peregrinos nessa terra. Muitos irão alcançar 60, 70, 80 anos, outros não chegarão lá. A cada dia está mais próximo a vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Deus teve misericórdia do pastor Sandro, mas quase que há 1 ano e 4 meses atrás, o pastor Sandro quase que foi estar com o Senhor. Mas aprove o Senhor me deixar mais um tempo, talvez para me contemplar milagres e maravilhas do Senhor, e talvez para poder ministrar a palavra de Deus e outras pessoas serão alcançadas pelo Senhor, que tudo é um projeto de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, termos esse cuidado, cuidarmos da casa do Senhor, cuidarmos desse templo do Senhor, que o Senhor nos fez. Porque a carne, ela é pecaminosa, mas quando nos tornamos o templo do Espírito Santo, essa carne, ela precisa ser aquebrantada. Porque se nós queremos que o Espírito de Deus habite sobre a nossa vida, nós temos que darmos lugar para Ele, para que Ele possa habitar. Mas para Ele habitar dentro deste corpo, dentro desse templo, esse templo tem que ser cuidado, ele tem que ser consagrado, ele tem que estar limpo, as vestes tem que estar alva, tem que estar branca, porque o Senhor, Ele não pode habitar dentro de um templo corrompido, dentro de um templo a qual há pecado, dentro de um templo a qual está sujo ou corrompido pelo pecado. E nós temos que cuidarmos, consagrarmos a nossa vida. Uma coisa que me preocupa, pastor Ivanaldo, hoje, é ver poucas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu não sou tão antigo com Jesus, tem 24 anos que eu sirvo a Jesus, e dentro desses 24 anos eu pude ver muitas coisas. Eu lembro que eu orei muito, eu consagrei muito a minha vida para receber o batismo do Espírito Santo, e demorou. Uma vez eu comecei a falar com Deus: Senhor, será que foi os pecados que eu cometi tanto? Pecado que eu cometi que tem sido impedimento. E eu orava e buscava o Senhor, fiz campanha no monte. E um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Me trouxe uma alegria, mas não trouxe um convencimento total, porque era 2, 3 palavras e não saía daquilo. E eu falava: Jesus, eu quero mais da tua parte. E continuei buscando. E hoje a gente vê que ninguém mais busca o batismo pelo Espírito Santo. É só o batismo que salva? Não. Mas como é importante nós buscarmos o batismo pelo Espírito Santo em oração, em consagração, em jejum, em devocional, na leitura da palavra do Senhor. Hoje, irmãos, a nossa preocupação maior é quantos seguidores tem. É quando nós postamos algo no nosso status ou no Instagram, e cada pouquinho ela dá uma conferida, quem viu, quem não viu, quantas pessoas viram e não viram. Você acha que isso é mais importante para mim e para você? O mais importante para mim e para você, irmãos, é nós dobrarmos o nosso joelho, falarmos com o Senhor Jesus, com sinceridade, com verdade, e saber que Ele viu ou Ele ouviu. Mas a nossa maior preocupação hoje, irmãos, não é cuidar do templo, não é, irmãos, querer ou desejar. Nós queremos sim o Espírito de Deus,
mas muitas vezes não zelamos para que Ele continue habitando sobre as nossas vidas. E o texto nos diz, irmãos, que nós somos o templo, ou o corpo, né, o templo do Espírito Santo. Melhor dizendo, ou não sabeis vós que o vosso corpo, que o que é o corpo? É o nosso corpo material, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não é da nossa vontade que um dia Ele fez morada sobre as nossas vidas, mas é da vontade de Deus que Ele permanece morando sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre esse templo. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo que somos ou temos foi o Senhor que nos deu. O problema do homem em si é que aquilo que recebemos muitas vezes de graça não é valorizado sobre as nossas vidas. Jesus nos fez o templo do Espírito Santo para que Ele pudesse habitar em nós. Às vezes até queremos ser usados como tais pessoa, ou no louvor, ou na palavra, ou em tantas coisas, mas às vezes não queremos pagar o preço daquele que se dedicou tanto, aquele que se dedicou em preparar uma boa mensagem. Quantos pregadores que a gente tem visto, irmãos, que se você não estiver olhando na tela, você acha que é um pregador e quem está pregando é outro, porque tem pregador que ele imita outros pregadores, até a forma de falar, mas ele não ora, ele não lê a palavra, ele não busca, ele não sacrifica um tempo. Não que ler a Bíblia é sacrifício. Ler a Bíblia não teria que ser sacrifício para nenhum de nós, mas para muitos ler a Bíblia já se tornou um sacrifício. Orar já se tornou um sacrifício. Jejuar nem se fala. Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Qual foi o último jejum que você fez? Qual foi o último texto bíblico que você leu, sem contar aqui da igreja, irmãos? Quanto tempo? Não responda para mim. Quanto tempo você já não faz mais um devocional? Quanto tempo nós não consagramos a nossa vida ao Senhor? Eu lembro que quando me converti, a primeira coisa que eu aprendi, que na semana da ceia, no mínimo 3 dias de consagração, pastor Evanaldo, jejum e consagração, porque era a semana da ceia. E no restante do mês podia jejuar e consagrar também, mas na semana da ceia era aqueles 3 dias no mínimo de jejum e oração, consagração, para poder vir aqui tocar dignamente, para pedir perdão a Deus, até mesmo por pecado talvez que você já tinha pedido perdão. E eu quero te dizer que Jesus, Ele não mudou, nós temos mudado, e nós precisamos tomarmos esse cuidado. Hoje é a última ceia do ano. Esta palavra ela veio para impactar o meu e o seu coração, porque Jesus não quer que nenhum de nós se perca, mas que nós estejamos firmes, constantes no caminho. E eu quero te dizer o seguinte: se o Espírito Santo de Deus não habita neste corpo que nós temos, que nos tornamos o templo do Senhor, no tombarmos nessa terra, ou Jesus vier buscar a sua igreja, aonde nós estaremos a nossa eternidade? Porque uma vez que nós não temos mais o Espírito Santo de Deus habitando sobre este templo, como que poderemos sermos arrebatados com o Senhor? Ou como ouviremos o soar, tocar da trombeta? Ou como partiremos? Porque a promessa de Jesus, mesmo nós tombando nessa terra, ela permanece. Muitas coisas em nossa vida, eu encerro a minha fala aqui, muitas coisas em nossa vida, ela só permanece sobre nós enquanto estamos vivos. Um exemplo, um prefeito, um governador, ou um vereador, ou um pastor, ele é todas essas coisas enquanto ele está vivo.
Um exemplo, um governador, se ele morrer, no outro dia ele já não é mais governador, o vice dele assume. Mas existe uma promessa vinda da parte de Jesus para a igreja de Cristo, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro do templo a qual Jesus fez, que é o nosso corpo. Mesmo nós tombando nessa terra, mesmo que não temos mais o fôlego de vida sobre a nossa vida, a Bíblia diz assim, que aqueles que dormem no Senhor ouvirão o soar da trombeta. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça vivo, que o Espírito Santo continue habitando dentro desse templo, mesmo sendo um templo de carne e ossos, mas que o Espírito de Deus, ele possa continuar encontrando liberdade para habitar, para morar dentro desse templo, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, dia de culto, dia de não culto, dentro da casa do Senhor, no trabalho, em casa, por onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. O inimigo, ele sempre está abrindo as portas para o pecado, mas os tempos mais perigosos dentro do nosso país, que é mais, parece que o inimigo, que ele encontra mais liberdade, é na época de final de ano e na época do carnaval. Quantas pessoas que se deixam levar pela carne, pela prostituição, pelos pratos do adversário. Mas o pastor Sandro não está aqui para te condenar de forma alguma. Estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu não sei de que forma você entrou. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas o Senhor sabe o que está passando sobre a vida. Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe e ele conhece a minha vida e conhece a sua vida. O que aconteceu até o dia de hoje, mesmo que podemos ter pecado ou estarmos talvez sem o Espírito Santo de Deus habitar dentro desse templo de carne e ossos, mas que você possa buscar na presença do Senhor, para que Ele volte e habite novamente, se porventura Ele não tem habitado. A única coisa que eu quero falar para a igreja é que Ele não reparte o templo com a carne e nem com os prazeres da carne. Ou somos santos ou não somos. Andar em cima do muro para o adversário já é lucro, mas para Jesus não, é decisão. Para Jesus, irmãos, ou somos dele ou não somos. Ou o Espírito Santo de Deus habita dentro deste corpo, ou ele não habita. E o inimigo ainda é muito sujo. Muitas vezes nos convence que podemos andarmos de qualquer maneira, de qualquer forma, mas não é desta forma. Ou nós somos ou não somos, ou sejamos quente ou sejamos frio, porque os mornos que andam por dois caminhos, ou um pouquinho num, um pouquinho no outro, infelizmente, irmãos, o Espírito de Deus já não habita mais